Você já parou para pensar quantas oportunidades você já perdeu na sua vida, ou simplesmente nem chegou a ter, pelo simples fato de que você alimenta muito medo? É isso aí, hoje eu vou falar um pouquinho sobre um assunto que assombra grande parte das pessoas. Eu não estou excluso disso. A gente precisa perder o medo. Se você é novo por aqui, não se esquece de se inscrever, deixar o joinha, comentar, compartilhar com os amigos, porque eu trago conteúdos novos a cada 2 semanas para te ajudar a ter uma vida descomplicada e não errar as besteiras que eu errei na minha vida. Tudo que eu quero é te ajudar a viver uma vida significativa e descomplicada, sempre de acordo com os seus valores. Então aqui eu vou falar um pouquinho sobre carreira, sobre desenvolvimento de marca, sobre marketing, sobre cultura pop, tudo com um viés do empreendedorismo, para te ajudar a desenvolver, seja sua carreira ou seu negócio. Eu sei que medo é um sentimento inerente, inato e necessário para a vida humana. Mas você já parou para pensar o quanto que a gente deixa de fazer, a gente deixa de viver por simplesmente ter medo? Eu acabo comparando os resultados que eu tenho agora com os que eu tinha anteriormente. E muitas vezes a gente percebe que a gente deixa de viver coisas boas, ou que a gente percebe que a gente está vivendo coisas boas hoje, que poderiam já ter acontecido no passado, pelo simples fato de que naquela época a gente ficava preso com um sentimento de medo. E quando eu falo medo aqui, não é só o medo da nossa integridade física, nem nada do tipo. É o medo de uma maneira geral. É o medo do que os outros vão pensar. É o medo de, putz, e se eu quebrar a cara? É o medo de, cara, se não der certo eu vou ter que recomeçar do zero. Ou seja, quando a gente está de cara com medo, a gente só tem essas 3 opções. Ou a gente congela, ou a gente luta com ele, ou a gente foge. E 2 desses comportamentos com certeza não valem a pena, né? O que vale a pena a gente fazer uma leitura de cenário e investir um tempo é justamente na luta contra o medo. A coragem necessária para você vencer a barreira do medo. Sabe aquela história de que se tá com medo, vai com medo mesmo? É isso que a gente tem que fazer. A gente vai ter medo por inúmeras maneiras. É medo de mudar para uma cidade diferente, medo de ir para um novo emprego, um medo de investir nosso tempo, nosso dinheiro, nossos recursos de maneira geral em algo que não vá nos trazer benefícios. São inúmeros medos. Eu particularmente tenho alguns, por exemplo, coisas simples, idiotas, de comportamento de dia a dia. Por exemplo, quando eu vou viajar para uma outra cidade, fica aquela... Antes de embarcar, fica aquela boletinha no estômago com medo de perder o avião. É um medo. Eu gosto muito de lembrar daquele vídeo, cara, do Will Smith. Eu não sei se você já viu, que ele conta de uma vez que ele foi para Dubai e foi fazer skydiving. 3 years ago, I went skydiving in Dubai, right? And skydiving is a really interesting confront with fear, right? So I gotta stand up. I'm sorry, I gotta stand up. All right. So all your friends, what happens? You go out. I dropped my thing. Yeah. So what happens is you go out the night before and you take a drink with your friends and somebody says, "Yeah, we should go skydiving tomorrow." And you go, "Yeah, we'll go skydiving tomorrow." Yeah. And you go, "Yeah." And everybody goes. E que com vários amigos ele foi pro bar para dar aquela relaxada, porque você chega numa cidade nova, diferentes, costumes diferentes, horário diferente, uma série de coisas, às vezes com pessoas que você nem conhece tão bem. E aí você vai pro bar para dar aquela sociabilizada, aquela relaxada para você quebrar o medo, né? E aí você resolve pular de paraquedas na cidade. E aí você descobre o que você fez, e aí você pode se entregar ao medo, ou você pode vencer o medo. E eu acho que a lição mais interessante do vídeo é, de fato, a gente entender que o melhor da vida está quando a gente vence esse medo, né? Se a gente tem medo é porque é algo que nos desafia, é algo que nos tira da zona de conforto. Esse é o principal ponto. E eu já ouvi uma vez uma pessoa me falando que quando a gente perde o medo de fazer as coisas, é porque 2 situações acontecem. Ou perdeu o encanto, perdeu a magia, a coisa já não é mais tão nova, tão diferente, tão divertida assim.
já virou rotineiro. E 2, a gente se acostumou com aquilo. E se a gente se acostuma com aquilo, a chance de dar merda é muito maior. Porque o medo nos coloca em estado de alerta, como eu falei lá no início, e a gente começa a construir pequenos cenários, micro cenários na nossa cabeça, de como podemos resolver ou evitar que o pior aconteça. Então, para não ficar um vídeo tão só eu falando de lições, eu quero trazer um pouco de casos práticos, coisas que aconteceram comigo. Hoje vocês sabem, eu pratico jiu-jitsu, tatuei na pele aqui a importância que essa arte marcial tem para mim. É uma arte marcial que tem seus riscos, assim como quase todo esporte. Mas em 2009, quando eu comecei, eu tinha um receio um pouco maior. Eu procrastinei bastante para começar, porque eu tinha medo. Medo de ser desengonçado, medo de ser julgado, medo do que os outros iam falar, medo de uma série de coisas, de me machucar. E olha só que irônico, eu só comecei a perder o medo das coisas a partir do momento que eu abri mão ou que eu me desfiz de certas percepções. How do we eliminate that outside noise? By not fucking caring about other people's opinions once and fucking for all. High school is fucking over. Stop playing in it. It's over. You left. What? Who? What? Fucking just living for other people's judgment. Everybody else sucks shit too. Então, assim, eu só pude evoluir tecnicamente mais agora quando eu estava ali na faixa roxa, final da faixa azul e a faixa roxa, em que eu simplesmente perdi o medo de julgamento, eu perdi o medo de errar e eu passei a praticar o jiu-jitsu sem me preocupar com a avaliação nem do meu treinador, nem dos meus colegas. Eu só passei a praticar o jiu-jitsu pelo fato de que vai fazer bem para mim, para eu me desestressar, por ser uma boa forma de eu me desenvolver emocionalmente, psicologicamente e fisicamente. Isso foi um primeiro gatilho. O segundo gatilho foi em 2010, logo com um ano de treino, eu acabei lesionando meu joelho. Eu rompi o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, nunca operei, até hoje eu não tenho esse ligamento cruzado. E até essa lesão eu tinha muito medo de me lesionar, de me machucar. E parece que quanto mais medo a gente tem, mais se torna uma profecia autorrealizável, né? Então, se a gente tem medo de quebrar, ao abrir um novo negócio, provavelmente o que vai acontecer é a gente quebrar. Eu tinha medo de me lesionar e o que aconteceu foi que eu me lesionei. Depois dessa lesão, passei por todo o período de recuperação, voltei aos tatames, não tenho mais tanto medo de me lesionar. Obviamente, eu tomo as precauções, eu falo que eu pratico jiu-jitsu, terno e gravata, porque eu não sou atleta, não quero viver do jiu-jitsu, eu quero praticar jiu-jitsu o resto da vida. Então eu tomo todas as precauções para eu não me afastar do esporte, não ter lesões graves novamente, né? Mas depois disso eu nunca tive mais lesões graves, algo que me afastasse do tatame, né? Porque eu perdi esse medo, eu venci essa barreira. E isso é muito bom porque melhorou meu desempenho. Eu comecei a me desenvolver mais, acredito que até mais rápido do que eu poderia, ou do que eu queria, enfim, e consegui ter uma percepção melhor sobre mim mesmo. O mesmo aconteceu, por exemplo, logo quando eu abri minha primeira empresa. Eu tinha receio de vender, eu tinha medo de vender. Era medo de ser julgado, era medo de errar, medo de gaguejar, medo de pegar o telefone e ligar para um desconhecido. E se bater o telefone na minha cara, enfim. Era tanta coisa que passava na cabeça que no final das contas eu congelava e não fazia. Eu preferia procrastinar. Lembra que eu falei? Ou congelamos, ou lutamos, ou fugimos. Então eu congelava e depois acabava fugindo da obrigação. Porque eu tinha medo. De fato, o que melhor aconteceu foi o quê? Foi eu fazer. Em 2015 eu precisei ter um segundo emprego e fui trabalhar com vendas no shopping. Fiz uma terapia de choque ali para vencer esse medo. E depois que eu venci esse medo, parece que as coisas melhoraram de uma forma absurda. Hoje eu não consigo me ver sem ser, vamos dizer assim, um vendedor de mim mesmo. Um vendedor do meu trabalho. Um vendedor das minhas qualidades. Eu estou aqui falando, sendo mais ou menos nesse sentido. E eu trouxe esses casos assim só para você entender que existem situações na nossa vida que a gente se prende, que a gente perde a oportunidade, que a gente deixa passar, simplesmente por termos medo. Então, o que eu não quero que você passe, que você quebre a cara, é justamente por isso. Não tenha medo, vamos perder o medo. O medo é importante,
A gente precisa ouvir e entender quando a gente tem medo, mas ao mesmo tempo a gente precisa avaliar se esse medo faz sentido, se esse medo é real, ou se é só alucinação maluquice da nossa cabeça para fazer autossabotagens. Né? Um sistema que acompanha a gente desde sempre, é importante para a nossa evolução, é importante para a nossa perpetuação, mas E é engraçado até, se a gente for ver pesquisas, as pessoas falam que um dos maiores medos que elas têm é de falar em público. Medo de falar em público. Por quê? Porque tem medo de julgamento dos outros. E por que tem medo de julgamento dos outros? Porque provavelmente julga os outros. Então a gente precisa quebrar essas barreiras com relação ao medo de uma forma autoavaliativa, de uma forma de engenharia reversa. Então perca o medo do que os outros vão pensar, foda-se o que os outros vão pensar. Aquela série atual da Netflix, né, a Wandinha, eu acho que tem uma lição muito importante nesse sentido. Né? Ela é uma personagem fria, né, destemida, calculista, não se importa tanto com os outros. As pessoas só olham para o fato de não se importar tanto para os outros pela falta de compaixão, vamos dizer assim, mas que a personagem acaba mostrando no decorrer da série. Mas é a falta de preocupação com a opinião dos outros. Ela faz o que ela precisa fazer, o que ela quer fazer, o que ela tem que fazer, independente do que os outros vão pensar. Ela não precisa de aprovação dos outros. Então, vamos perder o medo, principalmente da aprovação dos outros. Espero que tenha gostado desse vídeo. A gente se vê no próximo. Um abraço.